Fala, chefe. Eu sou o Héctor aqui do canal Tribuna de Esporte e primeiro de tudo, queria explicar pra vocês por que que eu não estou naquele cenário que a gente gravou o Stories no Instagram e por que que eu estou sozinho aqui gravando esse vídeo. Bom, aquele vídeo que a gente gravou outro dia corrompeu. A gente estava tentando editar e o vídeo corrompeu e infelizmente ele se perdeu, a gente não conseguiu recuperar. Bom, o vídeo de hoje vai ser assim: cada um vai gravar um vídeo individual e depois nós vamos juntar e fazer um vídeo completo, ok? Ok, então, vamos começar falando da NFL. A semana 5 começou quinta-feira passada, com o jogo entre Colts e New England Patriots. Os Patriots ganharam de 38-24, o jogo foi no Gillette Stadium, casa dos Patriots. Um fato interessante desse jogo foi que Tom Brady finalmente passou dos 500 passos para touchdown. Ele é apenas o terceiro quarterback a fazer isso, atrás apenas de Peyton Manning e Brett Favre. Comentando agora os jogos que foram transmitidos pela ESPN no domingo, começando aqui com Lions e Packers. A equipe dos Lions jogando em casa em Detroit, no Ford Field, ganhou de 31-23. Uma ótima atuação, apesar da derrota de Aaron Rodgers, que passou para 4 touchdowns sem nenhuma interceptação e mais 400 jardas, mas um destaque negativo fica aí por conta de Mason Crosby, que errou 5 field goals que poderia ter dado a vitória para a equipe de Green Bay. Os Kickers realmente estão tendo muitas dificuldades nesse início de temporada. Outro jogo das 2 horas da tarde foi Chiefs e Jaguars, um confronto muito esperado, o confronto da AFC. Os Chiefs ganharam de 30-14, os Chiefs jogando também em casa no Arrowhead Stadium. E apesar da vitória, Patrick Mahomes, que vinha destruindo nesse início de temporada, não jogou muito bem, não passou para nenhum touchdown com 2 interceptações, mas conseguiu garantir um touchdown terrestre. E outro destaque dessa partida foram 4 interceptações pela defesa dos Chiefs e 4 interceptações para o Blake Bortles, o quarterback dos Jaguars. Passando para os jogos às 5 da tarde, temos Vikings e Eagles, confronto também muito esperado entre o Vikings, que se reforçou muito bem nessa última off-season, e o Eagles, que conta aí com o retorno de Carson Wentz, que se machucou na temporada passada. Ele ainda está pegando um pouco de ritmo, mas logo menos ele vai estar no seu potencial. A equipe dos Vikings venceu a equipe dos Eagles fora de casa. Um destaque Adam Thielen, quinto jogo seguido com mais de 100 jardas recebidas. 5 jogos, 5 com mais de 100 jardas. O outro jogo desse horário foi Los Angeles Rams e Seattle Seahawks. As equipes se enfrentaram em Seattle. A equipe dos Rams continua invicta junto com a equipe do Kansas City, as duas únicas invictas da liga até o momento. A equipe dos Rams venceu por 33-31 e o destaque, claro, fica para o nosso Zica das Bicudas, o brasileiro Cairo Santos voltando a jogar na NFL e voltou bem, não errou nenhum field goal e garantiu a vitória para a equipe do Los Angeles Rams. Passando para o Sunday Night Football, o duelo texano entre Dallas Cowboys e Houston Texans. A equipe dos Texans jogando em casa venceu a equipe dos Cowboys num jogo extremamente defensivo, onde os ataques pouco produziram. A equipe dos Texans ganhou com o field goal com o tempo no overtime. E fechando essa semana 5 da NFL, tivemos o Monday Night Football entre New Orleans Saints e Washington Redskins. O Saints jogando no Mercedes-Benz Superdome em Nova Orleans, jogando em casa. E, claro, o destaque do jogo não podia ser outro. Drew Brees bateu o recorde de Peyton Manning para mais jardas passadas na história da NFL. E ele também conseguiu o seu touchdown de número 499 e fica de ser mais um daqueles quarterbacks, juntando a Tom Brady, Brett Favre e o próprio Peyton Manning, a passar para 500 touchdowns. Bom, passando agora para a Fórmula 1, tivemos o Grande Prêmio do Japão nesse último final de semana. E se Lewis Hamilton já não está com as 2 mãos na taça, ele pelo menos está com uma e alguns dedos. Porque com a vitória dele e o 6º lugar de Sebastian Vettel, ele abriu 67 pontos no Campeonato Mundial de Pilotos. E ele só precisa apenas de uma vitória no Grande Prêmio dos Estados Unidos e que o Sebastian Vettel chegue menos que o segundo colocado.
Bom, no Grande Prêmio do Japão, completando o pódio, tivemos Valtteri Bottas, fazendo uma dobradinha das flechas de prata da Mercedes, e Max Verstappen, que mesmo se tocando com Sebastian Vettel, ainda conseguiu é, ficar na frente do alemão, de Kimi Raikkonen, e do companheiro Daniel Ricciardo para assegurar esse pódio. Bom, galera, vamos falar da rodada do Brasileirão da Série A agora. Rodada marcada devido às eleições presidenciais do primeiro turno. Então tivemos jogos picotados entre o final de semana e o começo da semana. Na sexta-feira, logo, 3 jogos abriram a rodada, sendo Sport 2, Internacional 1, vitória rubro-negra dentro de casa, vitória importante de virada para a equipe fugir da zona de rebaixamento e o Internacional perdendo a chance de novo de encostar na liderança do campeonato. O Santos ganhando fora de casa pelo placar de 1-0 no Barradão contra a equipe do Vitória, gol de Carlos Sanches. E também a grande vitória do Flamengo, né, com grande atuação de Lucas Paquetá, fazendo 2 gols na vitória de 3-0 contra o Corinthians em Itaquera. Já no sábado, 4 jogos marcaram a rodada. Atlético Mineiro 0, Chapecoense 1 em Chapecó. A vitória do Atlético Paranense de 4-0 em casa contra o América. O empate entre Grêmio e Bahia por 2-2. E também a grande vitória do Palmeiras por 2-0 no jogo mais esperado da rodada no Morumbi, quebrando o tabu, Daverson e Gustavo Gomes anotando os gols do Palmeiras ainda no primeiro tempo e deixando o Palmeiras cada vez mais líder do campeonato. Já na segunda-feira, o Fluminense goleou o Paraná por 4-0 no Maracanã, sem sombra de dúvidas nenhuma. E para terminar a rodada, Botafogo e a Vasco empataram 1-1 no Engenhão. Vamos falar de Campeonato Paulista Feminino agora. A equipe do Santos foi tetracampeão paulista, após derrotar a equipe do Corinthians no placar agregado de 3-2. Após vencer o primeiro jogo na Vila Belmiro pelo placar de 1-0, fazendo valer o mando de campo, a equipe do Santos foi até o Parque São Jorge e conseguiu arrancar o empate que precisava para ser campeão. Os gols foram anotados pelo lado corintiano por Marcela e Érica, e os gols do lado do Santos foram marcados por Brena e Kathleen. Após 7 anos sem levantar a taça, o Santos conquistou novamente o Campeonato Paulista. Fala, molecada, eu sou o Tirone. Bom, para continuar falando do futebol brasileiro, nessa quarta-feira rolou o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, onde o Cruzeiro mereceu 1-0, digo até que foi pouco pelo jogo. O Corinthians jogou muito mal, muito apático, não se encontrou dentro da partida, não conseguiu criar nada. Os meio-campistas corintianos não conseguiram fazer o Corinthians jogar, enquanto o Cruzeiro deu uma aula e mostrou por que o seu elenco é tão mais qualificado do que a equipe corintiana. Destaque para o Thiago Neves, que sempre muito decisivo, né? Mais um jogo aí que precisou dele, ele, né, bateu no gol, fez o gol de cabeça, buscou o jogo o tempo todo, tentando sempre servir algum companheiro. E, bom, como eu já falei, o Cruzeiro foi muito superior, brigando até o Cássio a fazer algumas boas defesas, enquanto o Fábio nem trabalhou. O Corinthians deu 3 chutes no gol, se eu não estou enganado, e nenhum foi, assim, que desse susto pro time do Cruzeiro. Então, mas mesmo assim, eu acho que ainda não está decidido, porque 1-0 é um placar muito arriscado para cravar que o Cruzeiro vai ser campeão. Ainda mais porque o segundo jogo vai ser lá em Itaquera, que o Corinthians vai estar com a sua torcida, né? E o Corinthians é sempre muito forte, é favorito em Itaquera. Apesar de que o Cruzeiro vem muito bem na Copa do Brasil sendo visitante. Então eu espero um bom jogo, o Corinthians buscando mais a partida e o Cruzeiro se defendendo um pouco mais, que também é uma marca do Mano Menezes, né? Ficar um pouco mais atrás, principalmente em jogos fora de casa. Mas eu espero um jogo bom e um jogo em que as duas equipes possam buscar o gol logo do início. Lembrando que se o Corinthians ganhar por 2 gols ou mais, o Corinthians é campeão, e se for diferença de 1 gol, vai para os pênaltis, já que não tem o gol fora. E aí, alguns desfalques para essa partida, né? O Ângelo Arauz, né? O meia corintiano que é chileno, ele levou o vermelho no final do jogo, então ele não joga.
além do Roger, né, que já havia jogado a Copa do Brasil, enquanto na equipe do Cruzeiro o Egídio ele levou mais um amarelo e está fora do jogo. Porém, o Cruzeiro pode contar com o meia de Arrascaeta, que é o camisa 10 do time, junto com o Thiago Neves, é o que comanda ali o meio-campo, que ele estava servindo a seleção uruguaia e muito provavelmente vai no jogo semana que vem. Então é mais uma dificuldade aí para a equipe do Corinthians, porque é um jogador muito qualificado. E passando agora pro futebol do interior, nesse final de semana, mais precisamente no domingo, aqui no estádio Martins Pereira, em São José, teve São José e Comercial. A partida foi 1-1, né? Esse é um jogo válido pelas semifinais do Campeonato Paulista B1, que é como se fosse a segunda divisão do Campeonato Paulista, e o vencedor dos confrontos das semifinais vão para a final e já estão classificados, já estão com acesso garantido. E esse jogo foi 1-1 com destaque do gol do Lucas Lima, não é aquele famoso Lucas Lima, para a equipe do São José, que briga aí pela artilharia. Aí o próximo jogo vai ser no domingo, lá em Ribeirão Preto, na casa do Comercial, e o Comercial, aliás, qualquer uma das equipes que vençam já estão garantidas na final. E na outra semifinal teve o jogo entre Primavera e Inter de Bebedouro, onde o Primavera venceu fácil em casa pelo placar de 2-0. Vale ressaltar o gol contra da equipe do Inter de Bebedouro logo no início, mais precisamente aos 15 segundos. E aí o segundo gol veio também no primeiro tempo, de pênalti. O primeiro jogo do Primavera rolou na terça-feira, porque foi adiado, que no final de semana não teve condições de jogo, e aí o próximo jogo vai ser no sábado. Mais uma vez, quem vencer vai à final, e aí os dois, só lembrando que os dois finalistas já estão classificados para a Série A3, ou seja, a primeira divisão do Campeonato Paulista. E agora mudando um pouco de esporte, mas continuando com o esporte com a bola, nessa semana teve as finais do Campeonato Paulista de Basquete entre Franca e Paulistano, e Franca sobrou. Bom, no primeiro jogo, que foi no Pedrocão, o ginásio do Franca, o Franca ganhou de 91-84. E já no segundo jogo, que foi na casa do Paulistano, lá em São Paulo, o Franca ganhou com certa facilidade também, por 77-69. E com esses resultados, o Franca ganhou por 2-0 na série, que era a melhor de 3. Então o Franca se consagrou o grande campeão, quebrando um jejum de 11 anos sem título, hein? Desde 2007 o Franca não era campeão paulista. O Franca é uma equipe bem tradicional do basquete nacional, e principalmente no Campeonato Paulista, que é o campeonato mais forte do interior do basquete. E agora as duas equipes se preparam para o início do NBB, que já começa agora no sábado, entre Paulistano e Mogi, que são na casa do Paulistano, que sempre no NBB o primeiro jogo ele acontece entre os finalistas do último NBB. Então, que o Paulistano foi o campeão, por isso que é na casa do Paulistano. E aí, vale ressaltar que o Franca, então, foi campeão em cima do campeão da NBB. Então, não é pouca coisa, não. O Franca vem muito bem, assim como o Paulistano. Vem muito bem, são equipes que eu diria que são, junto com o Flamengo aí, são favoritas para levar o título da NBB. Falar de futebol europeu agora, falar da Premier League. Manchester United, todo mundo sabe que não começou muito bem a temporada. Inclusive, muita gente cogitando que deveria ser demitido o Mourinho, que o Zidane devia vir. E o que fazer com esse Manchester? O que está acontecendo com o Manchester United? Eles enfrentaram o Newcastle na última rodada, em Old Trafford, e começaram perdendo por 2-0, que foi um susto para todos. Mas no segundo tempo a equipe conseguiu se reerguer e virou o jogo por 3-2, num jogo espetacular. Chelsea segue muito bem na Premier League também, vencendo o Southampton fora de casa por 3-0, com destaque para a belíssima partida de Eden Hazard, um futuro bola de ouro na minha opinião. Liverpool City foi o jogo mais esperado, sem dúvida nenhuma, da rodada. Deixaram muito a desejar porque jogaram muito abaixo do que se esperavam deles, até porque são duas equipes que começaram muito bem a Premier League e têm um dos melhores elencos cada uma. O destaque da partida fica por um pênalti muito bem marcado, em que Riyad Mahrez e Gabriel Jesus ficaram ali um pouco na rixa de quem cobraria o pênalti. O brasileiro muita vontade de bater, mas quem bateu foi o argelino e cobrou para fora, o que deixou o Gabriel um pouco ainda mais frustrado. Tottenham venceu o Cardiff por 1-0, sem surpresa nenhuma, gol do Dyer. O Arsenal venceu o Fulham fora de casa por 5-1, o que vem surpreendendo, porque vem de várias temporadas muito fracas com o Arsene Wenger, e o Unai Emery parece que encaixou o time londrino.
Na França, tudo normal, a supremacia do PSG continua, líder isolado, venceram o Lyon na última rodada por 5-0. Neymar fez um gol de pênalti, mas o destaque da partida ficou para o Mbappé, que fez 4 gols em 13 minutos. Do minuto 61 a 74, saíram 4 gols do francês. Por falar em supremacia, na Itália também é a mesma coisa. A Juventus continua líder isolada, muito bem, venceram a Udinese por 2-0 fora de casa com gol do Cristiano Ronaldo, que demorou muito para abrir a porteira, mas aí parece que desencantou. O outro gol foi marcado por Rodrigo Bentancur. O Milan ganhou do Chievo por 3-1 em Milão e parece que vem crescendo, né? O novo time de Lucas Paquetá, que chegará no clube rossoneiro em janeiro de 2019. A Inter de Milão venceu o Spal por 2-1, o Napoli 2-0 em cima do Sassuolo em casa, segue vice-líder, e a Roma, que ainda está na fase da Euroleague, ainda não desencantou muito, na Champions vem bem, mas no campeonato italiano não muito, até por desfalques, perderam muitas peças boas e não conseguiram repor no mesmo nível. Venceu por 2-0 o Empoli, fora de casa. E na Bundesliga, o Bayern vem decepcionando, está na 6ª posição. Há muito tempo isso não acontece, é sempre sendo líder isolado. E sinal de alerta na Bavária, né? Perderam por 3-0 no Allianz Arena, em Munique, para o Borussia Mönchengladbach. O Borussia Dortmund, que é o líder, venceu por 4-3 o Augsburg. E na La Liga, parece que o Cristiano Ronaldo faz sim muita falta para o time do Real Madrid. Eles perderam para o Deportivo Alavés no último minuto por 1-0 fora de casa. Já vinha de alguns tropeços, por exemplo, na Champions League contra o CSKA. Então tá demorando para engrenar, para achar a formação ideal, se encaixar sem o principal destaque das últimas temporadas. O destaque que a gente faz é que o Vinícius Júnior está começando a ser usado mais vezes no time principal e não ficando só no Castilha. O Atlético de Madrid, que hoje é o líder no momento, venceu o Real Betis por 1-0 em Madrid. E o Barcelona, que também ainda não se encaixou muito, contratou bem, na minha opinião. O Valverde está tendo um pouco de dificuldade para encaixar o time, inclusive Vidal já se disse insatisfeito. Vai ter alguns problemas, mas tem um elenco um pouco melhor, um elenco preparado. Acabou empatando com o Valência também por 1-1. E é isso, galera. Essa foi a rodada dos principais campeonatos europeus, dos principais times também. Deixa aqui no comentário o que você tem achado, se você está acompanhando o campeonato, seu palpite, sua opinião, o que você quer que a gente traga mais no vídeo em relação ao futebol europeu. E também vem no nosso Instagram que a gente está fazendo cobertura em tempo real. Bom, pessoal, vou falar um pouquinho de esportes agora para vocês. Começando pelo Mundial de League of Legends, está acontecendo lá no Coreia do Sul. Hoje foi o primeiro dia dos jogos da fase de grupo. No grupo A, a Flash Wolves ganhou da Pong Buffalo, a G2 ganhou da Africa Freaks. No grupo B, a RNG ganhou da Cloud9 e a Vitality ganhou da Generation D. No grupo C, a KT ganhou da Team Liquid e a EDG ganhou da Mad Team. O destaque de hoje foi para os times da Europa, venceram as duas partidas, tanto a G2 quanto a Vitality. E no jogo da Vitality, o jogador de destaque do dia foi o mid laner italiano Jizuki, que ele estava jogando de eco, ele ficou 6/4/7. Nessa terça-feira foi anunciado o All-Stars 2018, vai acontecer lá em Las Vegas, na eSports Arena, vai ser do dia 6 ao dia 8 de dezembro, e até agora que a gente sabe que vai ter as partidas 1v1, 2v2, vão ter partidas de rivalidade nacional de times rivais, jogos, uma MD5 do Ocidente contra o Oriente, e jogos que vão ter equipes misturadas. E hoje foi lançado o patch 8.20, com alguns nerfs na Ahri, no Graves, na Evelynn, na Nami, no Sion e na Runa Colheita Sombria. Teve 2 ajustes, um no EZ e outro no Jhin, e novas skins para o Amumu, para o Heimerdinger e para o Malzahar. Lembrando, pessoal, hoje começou a Brasil Game Show 2018, a BGS. Vai desde hoje, dia 10 de outubro, até o dia 14, começar 1h da tarde, vai até as 9 da noite. É lá em São Paulo, no Expo Center Norte. Então, não esqueçam de comprar seu ingresso, porque tá bem legal, tá? Bom, pessoal, vou falar um pouquinho de UFC agora. No último sábado, no dia 6, teve o UFC 229. A luta principal foi entre o Conor McGregor, irlandês, e o russo Khabib Nurmagomedov. E a vitória do russo foi no 4º round, quando ele finalizou o Conor McGregor. E na comemoração, ele gritou na cara do irlandês. Depois disso, acabou tendo um confronto entre as duas equipes dos lutadores. Até teve um torcedor, ele invadiu querendo bater no Conor McGregor. E acabou que eles tiveram que sair escoltados pela polícia. E sem dúvida, acabou a luta principal sendo manchada
por causa de todos esses fatores. Falando agora de vôlei feminino, na segunda-feira, dia 8, o Brasil sofre, leva susto, mas consegue vencer o México por 3-2. E na quarta-feira, dia 10, a equipe brasileira entrou em quadra contra a Holanda e venceu por 3-1. Mas a situação no Mundial é muito complicada, porque a equipe brasileira está em quarto lugar, empatada com o Japão, só que a média das japonesas é superior à equipe brasileira. E as duas equipes entraram na quinta-feira em um confronto direto e o Brasil precisava vencer por 3-0 para conseguir passar de fase. Só que logo no primeiro set, a equipe do Japão conseguiu vencer no primeiro set, né? Só que com esse set o Brasil foi eliminado logo de cara, mas conseguiu ganhar por 3-2, só que não foi suficiente. E com isso a equipe brasileira está eliminada do Mundial de Vôlei. Falando agora de futebol feminino, o Corinthians conseguiu se classificar para a final do Campeonato Brasileiro, após vencer a equipe do Flamengo por 4-2. Os gols foram marcados por Gabi Zanotti, que é bastante conhecida, Adriana, Diane e Milene. Vale ressaltar que o Corinthians estava empatando por 2-0 e conseguiu marcar 2 gols nos acréscimos. E agora a equipe corintiana irá enfrentar a equipe do Rio Preto na final. E a decisão das datas e os mandos será confirmada em breve pela CBF. Falando agora de futsal, o Corinthians conseguiu um título inédito, a Copa do Brasil. Venceu por 3-0 a equipe do Joinville e no ginásio Parque São Jorge. E os gols foram marcados por Caio, Nenê e pelo goleiro Obina. Falando agora do Mundial de Surf, Felipe Dantas, o brasileiro, acabou sendo eliminado pelo australiano Ryan Cullinan. Já Gabriel Medina avançou sem sustos após um confronto brasileiro com o Igor Dantas para avançar na disputa pelo quarto título na etapa francesa. Agora, para tomar a liderança do Mundial, que era de Felipe Toledo, Gabriel Medina precisa chegar até as semifinais. É isso, galera, esse foi o vídeo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para você receber a notificação de todos os vídeos, divulga, compartilha e deixa o like, que isso ajuda muito. O Instagram da nossa página está na descrição, o nosso pessoal também. Segue lá, dá uma força pra nós. Na nossa página do Instagram a gente faz a cobertura em tempo real, notícias. Estamos sempre online, manda mensagem que a gente vai responder também, direct. Estamos lá no Stories, no feed, é isso. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo.